Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do Avicultura e Suinocultura. Hoje nós vamos falar da produção de aves no estado de Goiás. Lideranças do setor se reuniram recentemente na capital, Goiânia, para tratar dos desafios e das oportunidades da produção de carne de frango e de ovos no estado. E essas informações quem vai trazer para a gente agora é o nosso convidado de hoje, o Cláudio Faria. Ele é presidente da Associação Goiana de Avicultura. Cláudio, seja muito bem-vindo e obrigada pela sua participação aqui conosco. Muito obrigado, Raíssa, obrigado, telespectadores. Para nós é uma honra estarmos aqui e podermos compartilhar o sucesso da nossa avicultura aqui no estado de Goiás. Com certeza serão informações muito proveitosas para os nossos produtores rurais. E eu queria que você começasse trazendo um panorama da avicultura aí em Goiás. Como é que está essa produção e em que lugar o estado se posiciona no nosso ranking nacional quando se trata dessa produção? Então, quando falamos na avicultura industrial, nós estamos falando de aves e de ovos, né? E quando estamos falando do tema ovos, Goiás hoje é a 9ª maior produção de ovos do Brasil, né? Responde por 4,63% dos 55 bilhões de ovos que são produzidos no nosso país. Em Goiás nós temos uma produção de mais de 2 bilhões e 500 milhões de ovos por ano, né? Nós tivemos aí em 2021 esse recorde de produção, que é o suficiente para abastecer um estado com 10 milhões de habitantes, ou seja, Goiás tem pouco mais de 7 milhões de habitantes, então nós temos um excedente de cerca de 30% da nossa produção que são destinados a outros estados aí da federação. Quando nós falamos de frangos, Goiás aí tem uma posição mais arrojada, né? Nós alcançamos, né, nos últimos 3 anos o 5º lugar no ranking brasileiro de produção de frangos. Nós estamos atrás dos estados do Sul e do estado de São Paulo, né? Nós superamos nesse período o estado de Minas Gerais, que até então era o 5º colocado. A nossa produção de frangos em 2021 foi de 1.180.000 toneladas de frango, contribuindo significativamente com quase 9% da produção nacional de carne de frango. Essa produção de frango seria suficiente, ou é suficiente, para alimentar mais de 25 milhões de pessoas. E aí a gente extrapola, porque grande parte da nossa produção é comercializada para outros países, uma parte dessa produção fica no estado de Goiás, e a maior parte da nossa produção aqui no estado é destinada a outros estados da federação. Cerca de 50% da produção vai para outros estados para abastecer e alimentar pessoas em outros estados, cerca de 28% fica aqui no estado de Goiás para o consumo dos goianos e o restante, cerca de 20%, são exportados. Uau, muito interessante. Quais são os principais compradores, tanto fora como aqui no Brasil? Aqui no Brasil, principalmente os estados da região sudeste, devido à grande densidade demográfica, são os grandes clientes abastecidos aqui por Goiás. Lógico que, prioritariamente, o próprio estado de Goiás, depois a gente tem um grande consumo também no Distrito Federal e depois seguido pelos estados da região sudeste. Quando a gente fala de mercado externo, aí a gente tem os grandes players importadores, que a gente tem os países do Oriente Médio, a China e o Japão, que são os grandes compradores aí da carne de frango goiana e brasileira, né? Maravilha. Queria que você falasse um pouquinho mais desse crescimento ao longo dos anos e qual foi o papel dessa abundância de matéria-prima que vocês têm aí no estado, como milho, como soja. Queria que você trouxesse um panorama de quando houve uma expansão maior aí no estado da avicultura. Sim, o estado de Goiás tem uma avicultura considerada nova. A avicultura goiana tem cerca de 20 a 25 anos, que teve um destaque de um crescimento em escala industrial, né? E esse destaque veio com alguns complexos agroindustriais oriundos de outros estados, né? Temos empresas que têm sede em Santa Catarina, que vieram se instalar aqui em Goiás no final da década de 90. Temos também um grande grupo mineiro, né, que veio se instalar também, procurar o seu crescimento aqui no estado de Goiás aí já
no final da década dos anos 2000, e temos também 3 grandes empresas aqui do estado que se despontaram e tiveram um crescimento e continuaram somente atendendo aqui dentro do estado, produzindo aqui dentro do estado, que compõem o quadro, né, das 5 grandes empresas que produzem mais de 95% do frango goiano. E por quê? O que chamou mais a atenção dessas empresas para migrarem para o estado? E em que regiões aí de Goiás estão as maiores produções? Então, a gente percebeu, né, os empresários perceberam que Goiás tinha uma abundância na oferta de grãos, né, milho, farelo de soja, e é um estado que ele tem, podemos dizer assim, uma relação de distância com os mercados consumidores para os grãos, né, propícia para a gente desenvolver, né, as empresas desenvolverem a avicultura. Então ela estaria assim, no centro do país, né, e meio que a gente pode dizer no equilíbrio, no ponto de equilíbrio, onde você não está tão distante como, por exemplo, o Mato Grosso, que é o maior produtor de grãos do país, e também não está tão disputado, a oferta do grão não está tão disputada como nos estados do sul, onde está concentrado a maior parte das agroindústrias produtoras de carnes, tanto de frango como de suíno. E nesse sentido, as empresas vieram migrando, buscando uma nova fronteira para a avicultura, né, nesse período que eu citei anteriormente. E com isso, foram estabelecidos esses complexos agroindustrial que vem preenchendo a produção no estado. Quando nós falamos do frango, o maior destaque a gente tem aí na região sudoeste do estado, ali na região de Rio Verde, principalmente. E temos também na região central cidades como Palmeiras de Goiás, que é sede de uma grande empresa também, Itaberaí e Pires do Rio, mais na região central do estado. São essas regiões que têm desenvolvido. É uma atividade que precisa de região com um nível de densidade de população, municípios, prioritariamente são municípios do interior, não só no estado de Goiás, como nos demais estados produtores, e é uma atividade que alavanca o desenvolvimento, não só o desenvolvimento da avicultura, mas o desenvolvimento do setor de serviço, do setor de fornecedores, do setor de todos os setores que movimentam a economia, principalmente o setor também de transportes, que é muito utilizado, porque a cadeia é uma produção verticalizada que vai desde as matrizes, dos incubatórios, dos ovos, dos pintinhos, das rações, e é criado também num regime de parceria. No estado de Goiás, são mais de 3 mil produtores rurais integrados às agroindústrias. Nós geramos mais de 30 mil empregos diretos nos frigoríficos no estado de Goiás, né, contribuindo assim de sobremaneira com o desenvolvimento. Existe um estudo da Firjan que ele é muito semelhante ao IDH, é o Índice Firjan de Desenvolvimento Urbano. Esse Índice Firjan pesquisou e encontrou uma correlação onde os principais municípios das principais agroindústrias do Brasil, eu digo de aves e de suínos, abrigam um desenvolvimento semelhante ao do IDH, com um elevado nível de satisfação, vamos dizer, né, de IDH ou do índice Firjan. Né? Eles não gostam que fale IDH, mas são comparados os mesmos fatores, né, de saúde, de infraestrutura, de poder de compra, massa salarial, tudo isso. Então, assim, a avicultura realmente movimenta muito volume de produto, muito recurso, e não é uma atividade muito rentável para as empresas agroindústrias. Essas empresas têm oscilações de resultados, oscilações de margens de lucro, e isso demonstra que os 8,7 bilhões de reais movimentados pela avicultura no estado de Goiás, cerca de apenas 3 a 4% ficam no resultado das agroindústrias. O grande volume de valor, a gente pode dizer em torno de 8 bilhões e 300 ou 8 bilhões e 400 milhões de reais que foram faturados no ano de 2021, foram distribuídos entre esses setores de fornecedores, setores de serviço, transportadores e impostos, né, que também são pagos pelas empresas.
E há potencial de crescimento, de chegada de novas empresas aí no estado? Porque, como você falou, movimenta toda a economia, né, dos municípios, gera muito emprego, é um setor relevante aí para o Goiás. Eu queria saber como é que está esse potencial de crescimento, de expansão da avicultura por aí. Neste momento, a gente não percebe a chegada de novas agroindústrias, novas empresas aqui no estado. A gente tem percebido o crescimento orgânico da avicultura goiana no sentido de ampliar a sua base de produção aqui no próprio estado, né? Então, assim, o estado de Goiás também tem uma característica um pouco diferente dos estados do sul. Aqui não se tem uma cooperativa de produção de frangos. Os frangos são produzidos através das agroindústrias que promovem a integração avícola, que a gente chama, que é o contrato de parceria, onde a empresa fornece o pintinho, a ração, assistência técnica, e o produtor entra com as instalações e o serviço de criação daqueles frangos que são devolvidos para o frigorífico abater, industrializar e comercializar, né? Então, esse é o panorama de como ocorre a atividade. Aqui em Goiás, no Brasil e no mundo hoje, essa é a tendência, porque as grandes empresas é que assumem essas oscilações de mercado que são muito grandes, né? Nós temos passado por oscilações, principalmente nas matérias-primas, como milho e farelo de soja, que extrapolam qualquer previsão que poderia ter sido feita aí há 2, 3 anos atrás, quando houve uma explosão de preços desses insumos devido à procura mundial global, né, por cereais para alimentar principalmente animais e produzirem industrializados para consumo humano também. Esse é o assunto do momento, inclusive, falando aí desse desafio, né? A gente tem noticiado aqui a questão da alta dos insumos e eu sei que vocês promoveram um grande evento, um evento muito tradicional, reunindo toda a cadeia produtiva aí no estado. Eu queria saber qual o balanço desse evento, né? O que foi discutido, qual a principal preocupação do produtor de aves aí no Goiás? Nós fizemos realmente o nosso 15º Simpósio Goiano de Avicultura, um simpósio que recebeu gente do Rio Grande do Sul ao Acre aqui, né? Vieram pessoas de todas as áreas da avicultura, desde o produtor de matéria-prima, do produtor de insumos, principalmente das empresas de medicamentos, empresas de suplementos alimentares, equipamentos, mas o nosso evento ele é um trabalho que ocorre há 24 anos, através da Associação Goiana de Avicultura e também com envolvimento muito grande na organização do meio acadêmico, né? Esse ano, tradicionalmente, a gente tem a parceria, que é a nossa comissão organizadora permanente, formada pelo corpo diretivo, o corpo das disciplinas de zootecnia e medicina veterinária da Universidade Federal de Goiás. Então, é uma parceria nessa organização desse evento. E esse ano nós tivemos a Universidade Estadual de Goiás e a Universidade Federal de Jataí participando com a gente também. Então, a gente traz bastante a integração do meio universitário com o meio produtivo, né, com os pesquisadores, com os professores e alunos que também participam não só das palestras, das apresentações, mas participam também na contribuição para a organização desse evento, que esse ano superou todas as expectativas. Faltando ainda 28 dias para o evento, já estavam totalmente esgotadas as inscrições, né? Então, foi um sucesso muito grande que nos faz repensar para 2024, a gente fazer um evento ainda maior. Quando a gente fala dos principais desafios, nem tudo são flores. Goiás realmente tem uma posição privilegiada, tem uma produção apreciável desses insumos principais, né? O milho corresponde a 70% da composição das rações para aves, só que com, vamos dizer, a globalização mesmo do consumo e a busca constante de outros países pelos produtos brasileiros tem feito sair do Brasil
o milho, né, que não era tradicionalmente um produto de exportação, a soja sim, mas a gente tem produção suficiente para mercado interno e exportação, nos obrigando, inclusive, no ano passado, a fazer importações de milho de países da América do Sul e também buscamos até um canal junto ao Ministério da Agricultura para que nós pudéssemos ter uma facilidade para trazer também esse importante ingrediente aí vindo dos Estados Unidos. Então, nós temos avançado, mas a nossa busca é que a gente tenha próximo e no Brasil a matéria-prima para que a gente transforme um insumo primário num produto de valor agregado, industrializado, onde ficam, no Brasil, os empregos, os impostos, a renda e o produto com valor agregado segue a exportação no mesmo fluxo. O Brasil é o maior exportador de frango do mundo há mais de 15 anos, né? Então, nós temos a cada ano distanciado do segundo colocado. Esse ano mesmo nós fechamos com 4.600.000 toneladas de exportação, enquanto o segundo lugar ficou com 3.300.000 toneladas. Então, já estamos distanciando e deixando os Estados Unidos para trás nesse item. O preço do milho disparou, né? O preço do milho subiu mais de 100% nos últimos 18 meses. E o do farelo de soja não foi diferente. Isso pressionou também para que houvesse alta nos preços das carnes, porque os animais prioritariamente alimentam desses insumos. A bovina, por exemplo, nos últimos 18 meses, cresceram na ordem de 50% a arroba, né, que era em torno de R$200, foi para R$300. O frango não teve esse mesmo repasse, né? O frango cresceu aí na ordem de 25% a, dependendo da região, 30%. Mas esse número não é suficiente para o equilíbrio. Então, ainda tem uma busca para equilíbrio do setor para que a gente possa voltar a trabalhar com margem positiva e possa voltar também a crescer dentro do estado de Goiás. Muito bem. E quais são as perspectivas? A gente vive aí essa questão da guerra na Ucrânia. Há um pedido até que o Brasil também produza mais alimentos. A gente sabe que tem oportunidades para o nosso frango, por exemplo, o mercado halal. Que perspectivas para a nossa cadeia produtiva vocês detalharam aí nesse encontro? Que oportunidades, né? Além dessas que você citou. Exato, Raíssa. Esse movimento, né, dessa guerra não é muito triste falar sobre isso aí, é uma condição de opressão lá num país grande produtor de alimentos no mundo, grande produtor, exportador de milho, de milho e de trigo e também um grande exportador de frango, né, frango congelado. Com a guerra, o que a gente já percebeu no movimento é que houve a produção da Ucrânia de grãos, ela permanece, existem navios carregados, existe uma dificuldade de fluxo desse insumo, né, para escoamento da produção, mas o insumo existe e está, em algum momento ele vai chegar. A população mundial com o movimento da guerra, quando a gente fala em avaliar o mercado como todo cenário, a gente tem que pensar na população mundial como um todo. Então, não houve grande oscilação. Claro que houveram mortes, né, causadas pela guerra, mas que interferisse assim, na demanda e volume de consumo. Então, pessoas migraram, né, do seu país para outros países da região. Mas o que houve foi um impedimento das exportações de carnes da Ucrânia. Então, a Ucrânia deixou de produzir carne, teve a sua indústria avícola abalada e ele era um dos grandes fornecedores, você citou aí, de países ali do Oriente Médio, do halal, e que deixa um espaço a ser preenchido. E ninguém no mundo, como o Brasil, tem a capacidade e o potencial de atender esses países e esse mercado que ficou aí com esse vácuo provocado pela guerra. Então, foi um sucesso, porque nós atravessamos um momento do pico da pandemia, as empresas não deixaram de produzir, foram exigidas com muitas regras sanitárias, apesar que o nosso setor já possui regras sanitárias adequadas para que não aconteça a contaminação dos produtos, então a gente teve um cuidado
adicional para que não tivesse contaminações também entre pessoas, né? Contaminação do produto, eu digo, em relação à possibilidade de contaminar com alguma bactéria, alguma condição fora dos padrões normais numa produção de um abate de animal, né? E aí a gente teve que também redobrar os cuidados com as pessoas, tanto no distanciamento, no uso de máscara, nos treinamentos, nas face shields, no álcool em gel, no distanciamento no transporte, nos ônibus. Então, isso onerou de sobremaneira as empresas, que também antecipou os afastamentos dos seus colaboradores em casos de sintomas. Ninguém admitia levar um trabalhador para a sua fábrica, não que tenha testado positivo, mas que tenha um sintoma. O teste já era um segundo momento. Então, antecipamos e dentro de um protocolo robusto, onde a nossa Associação Brasileira desenvolveu junto ao Hospital Albert Einstein, a equipe do Hospital Albert Einstein, disponibilizou isso e o setor cumpriu fielmente, o que nos deu a condição de não perder o nível de produção durante o período de pandemia. Ao não perder o nível de produção, nós mantivemos abastecido os supermercados e a mesa dos consumidores brasileiros, mesmo em período de pandemia. Cláudia, e as nossas granjas são um exemplo, né, para o mundo. A gente vê que até para entrar é bem complicado, tem todo um protocolo a ser seguido, né, em questão de sanidade. O Brasil é um modelo, né? Com certeza. Entre os grandes produtores mundiais, e aí eu falo e peço bênção a Deus, proteção para que a gente continue com esse status sanitário, o Brasil é o único país que não teve o acometimento da influenza aviária, né? Entre as palestras que nós ouvimos, foi até colocado por um colega, né, de um outro país da América do Sul, que eles que não vêm aqui às vezes, né, e outros lados do mundo, não acreditam que no Brasil não tenha a influenza aviária, acham que a gente esconde a influenza aviária, e não é o caso. O Brasil, graças a Deus, é abençoado por Deus, é um país tropical, tem uma característica diferente dos demais principais produtores. Talvez isso tenha contribuído com a gente. Mas uma coisa que a avicultura brasileira tem feito e tem valorizado é a proteção sanitária, né? Nós zelamos por isso. A entrada numa granja não é bem-vinda, somente para os trabalhadores na granja. No passado até a gente recebia repórteres, recebia visitas. Hoje isso não é admitido mais no setor, para evitar quem não é necessário estar ali dentro, não deve estar ali dentro. A gente faz todo um cuidado de troca de roupa, de banho, né? Você parece que está indo para um centro cirúrgico quando você vai entrar numa granja, por todo o cuidado que a gente tem. Para você ter uma ideia, quando a gente vai a uma granja, por exemplo, em Paraúna, tem a maior granja de produção de ovos férteis aqui no estado de Goiás. Para você entrar em uma granja, o trabalhador daquela granja, ele chega com a sua roupa do seu uso pessoal, ele muda de ônibus, ele muda de roupa para mudar de ônibus antes, aliás. Então ele vai para o vestiário 1, troca sua roupa, usa uma roupa que chamamos roupa de trânsito, dentro da fazenda ele coloca essa roupa, vai até o núcleo onde ele trabalha, chegando nesse núcleo ele tem que tomar banho e trocar novamente de roupa para depois ele ingressar nos aviários, onde ficam as galinhas, né, as reprodutoras, né, os galos e as galinhas reprodutores, né, para a gente manter esse controle sanitário e esse cuidado aí para que os nossos animais também não sejam acometidos de nenhum tipo de patologia que possa influenciar na qualidade do nosso produto. Com certeza, é um trabalho primoroso que eu tive a oportunidade de não conseguir entrar na granja, porque realmente é um protocolo muito rígido, os veículos de comunicação têm até essa dificuldade, você já falou que hoje em dia nem é mais permitido, mas sempre foi um trabalho muito cauteloso das granjas, né? E também isso resulta no sucesso do nosso setor, né? Muito bem, Cláudia, eu queria aproveitar a sua participação antes da gente encerrar rapidamente e perguntar qual a expectativa da associação, né? Estamos em um ano de eleição, daqui a pouco tem até o Plano Safra saindo aí. Quais são as expectativas da associação em relação aos novos governos que vão chegar e também ao Plano Safra? Bom, com relação ao Plano Safra, a gente espera que ele seja do tamanho do agronegócio brasileiro, porque o Brasil sempre procurou
ser um fomentador, né, disponibilizar os recursos que possam fomentar a cada ano o crescimento e os recordes que os setores produtivos do país têm batido a cada ano, né? Campeões mundiais aí no açúcar, no álcool, nas exportações de frango, na soja, né, na laranjas, no suco. Então, assim, esperamos que venha desse tamanho, né, e dessa forma a gente possa continuar crescendo. Com relação aos desafios, governos, e aí a gente tem aqui na avicultura goiana um desafio que é um tributo do estado de Goiás, né? A gente aqui em Goiás tem, entre os 6 principais estados produtores, o maior imposto sobre o frango. A cobrança do imposto sobre o frango não é um imposto para a empresa, é um imposto para o consumidor. Porque verdade. esse produto é um produto que vai direto da indústria à mesa. E é um produto de maior, vamos dizer, custo-benefício adequado para a população, tanto o frango quanto o ovo, né, que são as proteínas animais mais acessíveis e que tenha maior versatilidade para o uso na cozinha dos brasileiros. Que brasileiro que não come frango ou que não come ovo? Eu acho que nem existe, exceto, né, os que tenham outros hábitos alimentares que não o de proteínas. Mas os que utilizam as proteínas animais, eu acho que não existe, até porque a gente tem uma média nacional de 46 quilos por habitante por ano, consumo nosso de frango. Ou seja, o brasileiro come todos os dias, se você colocar, em média, cada brasileiro come todos os dias 120 gramas de frango, né? É uma coxa de frango, né? E quando a gente fala do ovo, são 257 ovos per capita por habitante no Brasil. Ou seja, numa semana de 7 dias, 5 dias da semana, o brasileiro come um ovo, pelo menos, né? Em média. Toda então você semana, pega, né, Cláudio? dos 7 dias, 5 dias seria o consumo dos ovos. Então, assim, é isso, né? É isso que a gente tem trabalhado e isso que a gente tem buscado. Nosso desafio não é pequeno, Raíssa, porque a gente tem que pegar o frango em Goiás, levar, atravessar Minas Gerais, atravessar São Paulo, chegar ao porto para exportar esse frango. E o frete hoje é um dos maiores custos nos setores produtivos, nos setores de distribuição e logística, né? O óleo diesel, né? De todos os setores do agronegócio, né, Cláudio? Exatamente. E a gente tem que competir com os estados que estão ali do lado, né? Você pega o Paraná, que é disparado o maior produtor, está com um porto maravilhoso ali, né, em Paranaguá e tal. Você pega Itajaí, lá em Santa Catarina, Santos. Tem que manter a competitividade, né, Cláudio? Isso. Então nós precisamos de ter um olhar mais adequado para que a gente possa continuar crescendo, desenvolvendo e deixando os empregos e a renda aqui no estado de Goiás. É isso aí que é o mais importante, né? Manter esse pilar da economia aí de Goiás e de outros estados também. Cláudio, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, pelas informações que você trouxe. Eu que agradeço, sempre às ordens, precisando qualquer assunto relacionado à nossa avicultura, estarei sempre à disposição. Foi um prazer participar e contribuir aí com essas informações gerais aí para toda a população. Muito obrigado. Com certeza serviu para esclarecer o nosso público e volte sempre. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê na programação do AgroMais. Tchau, tchau.